eu sou sedentário e trabalho muito. Isso pode afetar a minha mente? Claro, totalmente. Óbvio, né? Tem que melhorar. Pergunta próxima. Vamos lá, outra aqui. O estresse realmente adoece? E se sim, quando isso começa a acontecer, doutor? São 3 fases do estresse. A primeira fase é de alerta, ele é bom para te tirar do local. A segunda parte é de reparação e a terceira parte é de lesão. Então, o estresse não só adoece, ele bloqueia um monte de substância. Testosterona, não tem vontade de fazer sexo, que é o caso da menina com certeza estressada no relacionamento. Baixou o nível de testosterona, não tem vontade de fazer mais nada. Não só a mulher, né, doutor? Mas o homem também. O homem não. O homem, tem essa questão. O homem também, estressado. Opa, imagina a mulher o glutamato, só fala coisa ruim e intriga. Ou o homem a mesma coisa, né? Aí não tem como o gaba relaxar. E aí, o estresse tem essas 3 fases, né? Então, eu tenho que me preocupar, porque se ele for prolongado, vai esgotar minha mente. Além de esgotar a cabeça, começa a gerar doenças. Uma delas é o câncer, né? Tem três coisas que levam ao câncer, tá? Basicamente, imunidade baixa, sangue acidificado e um emocional abalado. No câncer de mama, a relação é gigantesca. É gigantesca. Além da área genética. Eu sou patologista clínico, estudo a célula como se deve estudar. Tem sua carga genética, com certeza, por isso que o exame preventivo é importantíssimo. Mas a mulher sofre muito emocionalmente. Sabe lidar melhor que o homem, mas sofre cargas muito maiores. Por que ele falou, né? A mulher já tá com uma carga muito pesada de problemas, né? Por que é tão difícil, né? A gente conseguir controlar nossos pensamentos. Boa. Né? Por que é tão difícil controlar nossas emoções? Porque é tão fácil a gente falar, e às vezes a gente fala, eu quero melhorar, mas é muito difícil. Porque nós temos um registro de memória, chama-se memória RAM. Essa memória determina tudo que eu vou ser e pensar. Nós temos um parâmetro de avaliação para qualquer coisa. Por exemplo, ele não decidiu algo hoje, vou comer tal coisa porque ele teve sua vontade, ou pensou nisso. Porque tem um parâmetro de avaliação de nojo, de gosto, de coisas que eu quero. Então tudo que eu tenho até os 7 anos de idade fica registrado na minha cabeça. E aí quando surge um problema, eu vou decidir baseado naquilo. Vou pegar um parâmetro de avaliação, né? O que o meu pai faria? O que a minha mãe faria? O que eu aprendi? Por isso que, por exemplo, situações como homossexualismo, a pessoa tem um embate emocional violento, tanto religioso, quanto social, quanto pessoal, quanto familiar, e ela entra numa síndrome de esgotar a cabeça dela. Entendeu? Aí mas vai depender do que está na cabeça dela. Não, eu tenho esse estilo, o meu estilo de vida, se eu acho que não é certo, enfim, mas eu vou seguir. Daí ela se livra daquilo, se é certo ou não é outro assunto, tá? Mas ela consegue passar aquele embate emocional. A pessoa se magoa com tudo. Ela não nota, mas se magoa com tudo. Mas quando ela começa a fazer novas interpretações cerebrais, e ela começa a viver mais feliz. Tudo depende do eu. Então essa conversa interna nós não temos. Nós gostamos de contar para os outros, mas não temos a conversa interna, né? Por que eu tô fazendo isso? Por que eu já tô no 3º casamento? Essa moça, né? O rapaz, por que a minha esposa não fica Não tô julgando, nem sei. Porque às vezes é um pé no saco esse cara. É um chá de boldo, cara. Entendeu? Aí ela vai ter vontade do quê, cara? Ou ela... Não tô falando que é, porque a gente tem que se achar, né? Porque ele é muito atirado, é um cara... Eu já conheço a história dele há mais de 15 anos. É um cara, assim, muito safado. Já descobriu várias traições, 8 anos casados, são 2 filhos. E ele fica se questionando, por que, poxa, 1 ano que minha esposa não quer ceder pra mim? O certo é os 10, né? Não tem como eu ficar mais com ela. O certo é mandar ela embora. Ele mandar ela embora. Ela mandar ela embora. Daí melhora o sistema dela. Vamos para as mais perguntas? Vamos lá. Quais são os piores alimentos pro nosso cérebro? Nós temos um monte, mas tem 2 que são violentos. O primeiro é o açúcar refinado. Ai, meu Deus. Foi feita uma pesquisa, ele é viciante, né? Ele trabalha no circuito da dopamina. Quando eu tenho um circuito de dopamina muito elevado, eu tenho um descontrole de memória, eu vivo irritado porque falta, eu não consigo me concentrar e baixa o meu desejo sexual. Porque eu tenho um circuito rompido. Acontece com o alcoólatra, acontece com o celular. O celular tem um vício semelhante ao da cocaína, né? É muito semelhante ao da cocaína. Por isso que é tão difícil acordar de manhã e não ir no banheiro escovar o dente com o celular na mão. É muito difícil, Ele é viciante, semelhante à cocaína. Então pegaram um grupo de ratos, de um lado colocaram cocaína, do outro colocaram açúcar refinado. Enquanto o açúcar refinado estava aqui, os ratos estavam... o celular pro rato, não tô brincando. Não, mas se botar celular, preferiu o celular do que o açúcar, tá? Então o rato sempre ia pro açúcar. Então, a hiperatividade, a instabilidade emocional, 70% é o açúcar refinado. É indiscutível. Ele é tão forte, o açúcar refinado, ou o açúcar refinado em si, que se uma mulher estiver muito tensa, muito nervosa, e ela comer um chocolatinho, por mais que seja um pouco psicológico, ainda ela resolve o problema dela, porque dá o açúcar no sangue e ela realmente acalma. Aí acabou o chocolate,
O ciclo dopamina. Daqui a pouco ela tá com 150 quilos. Próxima pergunta. E, por exemplo, Meu Deus. deixa eu pegar esse gancho aqui da questão da TPM. Quanto mais açúcar essa mulher consome, ou homem no caso, mas aqui eu tô falando da questão da TPM, isso sempre vai virar um ciclo, por exemplo, todas as vezes que ela sentir aquela baixa hormonal, ela vai lembrar, o cérebro vai dar esse start para ela ir pro açúcar. Como que ela muda, por exemplo, esse ponto, esse gatilho de fuga da TPM, por exemplo? Como que ela pode mudar isso ao invés de comer chocolate? Ela tem que controlar a mente, né? Subcontrole, né? Então com o tempo, vai controlando. Agora também ela não precisa se privar de qualquer doce, né? Só estou falando que uma quantidade absurda de doce. Ou sempre isso, né? Uhum. Vamos próximo. Vamos lá. Você tá com uma lista aí, podcast aqui, né? Bom, mas não só também tem coisa ruim, né? Vamos falar dos bons. Tem mais um. Tem mais um? Qual? Esse é violento. Vou tirar os olhos aqui, os óculos aqui, vem cá. O café é o alimento que mais tira o teu sono e que mais te enfraquece. Meu Deus. Não tem nada que supere o cigarro, tá? De vício. É viciante o café. Perde pra cocaína também, lógico. A cocaína é violenta, mas o açúcar é mais que a cocaína. Quando eu tô gerando energia, fui lá pra academia, caminhei, corri. O final disso, pra eu poder ter isso, eu tenho que gerar energia. Isso chama-se ATP. A trifosfato adenosina. 3 moléculas de fósforo com uma molécula de adenosina, que é um hormônio. Quando eu faço isso, eu gastei energia, esse hormônio adenosina vai pro sangue. Significou que eu gastei energia. Quanto mais tiver adenosina, mais energia eu gastei. Se eu tenho muita adenosina, gastei muita energia. Então, o meu corpo entende, tenho muita adenosina, Thiago, vamos descansar para recuperar energia. E a cafeína bloqueia a ação da adenosina. E aí tu tá cansado, mas não tá cansado. Entendeu? Entendi. Tu tá cansado, só que tu tá tocando ainda. Aí tu toma um energético. Tem de 20 a 30 vezes mais cafeína que o café. Tu tá caminhando, mas tu tá cansado. Só que isso não aguenta muito tempo. O que acontece? O excesso de cafeína no organismo pode gerar o quê? A depressão? A depressão, é o esgotamento mental, porque tu tá estimulando uma coisa que tu não tem. Entendeu? Se eu tô te colocando um cachorro atrás de ti, tu não tá com força. Vai chegar o momento que tu vai cansar. E tem uma quantidade mínima que a gente pode tomar por dia, porque também não é o desespero agora. A gente pode voltar a levar todo mundo. Porque ficar sem açúcar, sem o café, ajuda nós, né, doutor? Claro. Tô brincando. A minha função é falar. Não, se a pessoa tá vai certo. parar. Só que se eu tô com depressão, eu paro de tomar café né, ou fica tomando, entendeu? Sim. Mas existe sim, um nível... Tipo, uma xicarazinha de manhã. 2 vezes por semana. Pode. 2 vezes por semana. 2 vezes por semana pode usar. É mais ou menos passável, tá? Agora o açúcar troca o açúcar refinado por um demerara, por um mascavo, de um açúcar mais de qualidade, né? Porque tem minerais que metabolizam esse açúcar, tá? Sim. Então café e açúcar, veneno. E o pior, a maioria adoça café com açúcar. Então, aí é... Ai, meu Deus, é Nossa, açúcar. não, pra mim o açúcar não é o problema é ficar sem o café. Então toma ele pretinho, já reduziu metade. Então tá, começa aí, né? Vai, também não tira de uma vez também, não faz uma loucura, Não, né, é um doutor? tratamento, eu quero me curar. É. Aí tu não tem que tomar uma decisão. Ah, sim, tá. Né? Agora eu tô cansado, muito cansado, não vai nessa do café, que é furada. Tu Vai tem que dormir. mamando, né? Tá descansado, tem que dormir. Obrigado por você ter chegado até o fim desse vídeo. Se você não quer perder os meus próximos conteúdos, me siga nas redes sociais. Até breve. Quer acompanhar essa aula completa? Seja o nosso aluno. Para você ser o nosso aluno, basta você se inscrever aqui. Nós temos aulas semanais. Ah, Thiago, eu quero ser o teu aluno semanalmente. Chegou o teu momento, a tua oportunidade. Para você assistir essa aula completa, seja o nosso aluno e bons estudos.